Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas monetárias e de crédito. Aqui conosco Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida, iniciamos com as perguntas. Fernando, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Hoje a gente vai começar de uma forma um pouco diferente. Antes da gente entrar propriamente nas estatísticas de crédito, eu vou apresentar um novo indicador que o Banco Central passa a divulgar a partir de hoje, né? Esse é um indicador que vai possibilitar o acompanhamento econômico do chamado muro inglês. Esse muro inglês é a limitação do montante dos juros e dos encargos nas dívidas de cartão rotativo e parcelado ao valor original da dívida. Essa regra foi instituída pela Lei 14.690, de outubro do ano passado, e foi regulamentada pela Resolução do Conselho Monetário Nacional, número 5.112, de dezembro do ano passado, e essa regra entrou em vigor no dia 3 de janeiro deste ano. Como vocês sabem, então, a partir de 3 de janeiro, qualquer dívida no cartão rotativo ou no parcelamento com juros do cartão de crédito, qualquer que seja a sua taxa de juros contratual, né? A taxa de juros que estava no contrato da operação entre o cliente e a instituição financeira, seja ela de 10% ao mês, 15% ao mês, 20% ao mês, tanto faz, qualquer que seja essa taxa de juros, essa operação de dívida, cada uma dessas operações de dívida, só poderá pagar em juros e em encargos financeiros um valor que seja igual ao montante da dívida original em valores nominais, né? Por exemplo, uma pessoa que contratou, que tinha uma operação de crédito, não pagou o cartão de crédito no dia do vencimento e, portanto, entrou no rotativo do cartão, por exemplo, essa dívida de R$ 1.000 no cartão de crédito, com uma taxa de juros de 15% ao mês, ela vai virar R$ 1.150 no primeiro mês. No segundo, né, supondo que ela não seja paga, ela passaria para 1.322. No terceiro, chegaria a 1.520. No quarto, 1.749. E no quinto mês, ela alcançaria R$ 2.000, né? Os 1.000 da dívida original e mais 1.000 de juros e encargos. Nesse momento, quando ela atinge o valor equivalente a 100% da dívida original sob a forma de juros e encargos financeiros, por essa regra do muro inglês, não se pode mais acumular juros sobre essa dívida. Então, para isso é uma regra diferente da regra de taxa de juros que a gente acompanha nas notas para a imprensa. Então, para isso, nós criamos um novo indicador que faz basicamente o seguinte: cada instituição financeira, no final de cada mês, né, esse vai ser um indicador mensal, né, nessa primeira publicação, a data de referência é 31 de janeiro. No final de cada mês, então, cada instituição financeira faz um levantamento de todas as suas operações de crédito, de cartão rotativo e parcelado, uma a uma, para obter duas informações. A primeira era qual era o valor original, o valor nominal dessa dívida, no dia em que se contratou essa dívida, no dia que essa dívida começou. Então, ele tem o valor original da dívida no dia que ela foi contratada. A segunda é, nessa data de referência, no caso 31 de janeiro, quanto é que essa dívida tem acumulado de juros e de encargos financeiros. Em seguida, a instituição financeira divide esse valor em reais dos juros e dos encargos acumulados, divide pelo valor original da dívida. Esse valor original da dívida ele sempre permanece constante, né? E os juros vão acumulando de forma crescente, então ele divide na data de 31 de janeiro esse valor de juros e encargos acumulados até 31 de janeiro pelo valor original da dívida, não importa a data que ela tenha sido contratada, claro, desde que depois de 3 de janeiro. Com isso, ela obtém um percentual, né? Esse valor da dívida já representa X% do valor original. De posse desse percentual, para cada uma das dívidas, a instituição vai ordenar uma a uma em ordem crescente desse percentual. Ela vai ordenar do menor para o maior valor desse percentual. E, por fim, o que ela vai informar para o Banco Central? Esses percentuais referentes aos percentis 25, 50, 75 e 99% da dívida. É como se ela pegasse essa lista de percentuais da relação entre juros e encargos sobre a dívida original, botasse na ordem do menor para o maior
e dividisse essa lista em 4 partes iguais. A primeira parte, né, a última pessoa dessa primeira parte é o percentil 25, depois a última pessoa dessa segunda parte, o percentil 50, e assim por diante, percentil 75, até chegar no percentil 99. Então, cada uma das instituições nos manda 4 informações. Para fazer isso, né, o Banco Central selecionou uma lista de 15 instituições financeiras, uma amostra de 15 instituições financeiras, melhor dizendo, que representam por volta de 80% do mercado de crédito nas modalidades cartão rotativo e cartão parcelado, e requisitou delas que nos enviassem essas informações, né, que eu acabei de explicar, e hoje a gente passou a publicar essas informações, de cada uma dessas instituições, uma a uma, individualmente, né? Então, o que a gente pode ver nesses resultados, né? Primeiro, a gente deve lembrar que essas informações se referem à database de 31 de janeiro de 2024, né, ao final do mês de janeiro, e elas tratam de uma medida que entrou em vigor no dia 3 de janeiro. Então, ela tem, digamos assim, um mês, um pouquinho menos de um mês de validade, essa nova medida. Então, no máximo, para aquela dívida que foi contraída nas modalidades cartão rotativo e cartão parcelado no próprio dia 3 de janeiro, o primeiro dia que entrou em vigor essa nova norma, ela vai ter os juros acumulados em um período um pouco menor que um mês, de 3 de janeiro até 31 de janeiro. Mas essa dívida original pode ter sido contratada no dia 3, 4, 5 ou mesmo no dia 29 de janeiro, e esses juros, em geral, são acumulados diariamente, né? Você tem, no máximo, um mês de juros incidente. Segundo ponto é que, como vocês sabem, o mercado de cartões de crédito rotativo, parcelado, assim como qualquer outro mercado de crédito, tem diversas taxas de juros. Essas taxas são tanto diferentes entre cada instituição financeira tem a sua própria taxa de juros, porque vocês já conhecem isso daquela página de taxas de juros que o Banco Central já divulga há muitos anos, como essas taxas também são diferentes dentro de cada instituição financeira, dependendo do perfil do cliente, do risco de crédito que cada cliente tem, do relacionamento bancário que ele tem com a instituição financeira, das características da própria operação. E isso fica muito claro quando a gente lista, né, do menor para o maior essas dívidas, os juros em relação à dívida, e aí a gente vai ver nas informações que estão divulgadas hoje pelo Banco Central que no percentil 25, por exemplo, a maioria absoluta das instituições financeiras reporta juros acumulados neste período, né, de novo, de menos de um mês, abaixo de 5%. Mas é bom ressaltar que isso não é uma taxa de juros ao mês, né? Isso é a divisão entre os juros que estão acumulados e o valor original da dívida, e para um período que pode não ser de um mês, né? Então, mas esse valor que está na tabela, em geral, para a grande maioria das instituições, são abaixo de 5%. Por outro lado, no percentil 99, que é digamos assim, o outro extremo dessas informações, é muito frequente que para esse mesmo período, de 3 de janeiro até 31 de janeiro, é muito frequente a gente observar essa relação juros e encargos divididos sobre a dívida que seja acima de 20%, né? Por exemplo, se isso fosse taxa de juros ao mês, o que não são, esse acúmulo, né, de juros se interromperia no quarto mês, porque já alcançaria aqueles 100%, e com isso a gente bateria nesse muro inglês e pararia de acumular juros. Eu queria tentar aqui, rapidamente, compartilhar com vocês a página do site do Banco Central, onde tem essas informações, né? Eu espero que vocês estejam vendo, eu estou compartilhando a minha tela. Essa é a homepage inicial do Banco Central. Nela, vocês clicam em Estatísticas. A primeira opção das estatísticas é Taxa de Juros, né? Quando vocês clicarem em Taxa de Juros, vocês vão ver a página de taxa de juros tradicional que vocês conhecem. Por exemplo, se vocês chegarem aqui para olhar as operações do cartão de crédito rotativo, vocês viriam para essa página, onde tem instituições, a instituição também ordenado da menor taxa para a maior taxa, as operações de todas as instituições financeiras que fizeram operações de cartão de crédito rotativo nos últimos 5 dias, com as taxas ao mês e as taxas ao ano, né? Mas também, essa é a novidade, se vocês clicarem nesse link
juros acumulados no cartão de crédito, vocês vão ter, então, as taxas, a nova página, né? Juros acumulados no cartão de crédito, de acordo com a lei número 14.690, que instituiu esse muro inglês. Nós colocamos aqui na página uma edição, um vídeo da série BC Te Explica, explicando como se dá esse limite, é bastante recomendável assistir. E as tabelas, elas explicitam os juros acumulados divididos pelo valor original da dívida. Então, para cada uma das instituições financeiras, nós temos o percentil 25, 50, 75 e 99, né, dessas 15 instituições financeiras selecionadas, que representam por volta de 80% do mercado. Então, aqui, como eu havia mencionado, se a gente olhar o percentil 25, a maior parte das instituições tem taxas de juros, tem taxas, né, acumuladas nesse período até 5%. Né? Ela cresce no percentil 50, no percentil 75, e quando chega no percentil 99, nós temos diversas taxas que são acima de 20% nesse período, mostrando que esse mercado de crédito rotativo e de parcelado é heterogêneo entre instituições, dentro de cada uma dessas instituições, e com isso a gente mostra essa estratificação dessa modalidade de crédito. Né? Bom, retomando aqui, esse novo indicador, como eu já mencionei, vai ser publicado mensalmente, sempre nas datas de publicação das estatísticas de crédito e vai ser sempre comentado, né, nas coletivas. Né? A lógica dele vai ser sempre a mesma, né? Usar a posição do último dia do mês de referência. Nesta publicação que nós estamos fazendo hoje, o mês de referência é o final de janeiro, no próximo mês será o final de fevereiro e assim por diante, e ele vai sempre representar a divisão do montante de juros e encargos que foram acumulados desde o dia da contratação da dívida original até o dia de referência da publicação. Portanto, hoje, vamos supor que tenha uma dívida que tenha sido contraída no dia 3 de janeiro, já sob a nova regra, e ela hoje, essa mesma dívida, acumulou de juros até hoje, em relação ao valor original dela mesma, um valor que representa 10%, por exemplo. Se essa mesma dívida continuar sem ser paga até o final de fevereiro, quando nós fizermos a próxima publicação, o montante de juros acumulado sobre ela não vai ser mais o montante de 3 de janeiro até 31 de janeiro. Vai ser o montante de 3 de janeiro até o último dia de fevereiro, 28 de fevereiro, por exemplo. Então, esse valor, esse percentual tende a crescer. Né? É claro que vai ter na nova publicação também uma dívida que já foi paga, então vai sair da conta. Novas dívidas vão ser contratadas durante o mês de fevereiro. Então, nós sempre vamos ter essa mesma lógica, o valor entre a dívida original e a data de referência. Né? Então, acho que com isso fica claro que o objetivo desse novo indicador é acompanhar, em termos econômicos, o disposto na Lei 14.690 e na resolução do Conselho Monetário Nacional 5.112. Né? Por outro lado, eu acho que também fica evidente que este indicador não substitui e não é comparável com as taxas de juros que são divulgadas nas estatísticas de crédito. Aquelas taxas de juros tradicionais que vocês veem nas tabelas da nota para a imprensa, elas se referem às taxas de juros das concessões de créditos contratadas a cada mês, ou seja, elas refletem as condições contratuais de cada contrato efetivamente realizado entre o cliente e a instituição financeira. Ela reflete essas condições contratuais no momento da contratação para aquela operação. Então, você contrata uma operação de crédito imobiliário, crédito consignado, aquisição de veículos, cartão de crédito rotativo. Em todas elas, no momento da contratação da dívida, você já sabe quanto será os juros que você vai pagar por aquela dívida. Se a dívida ficar até o final, você vai pagar os juros que estão contratuados. Por diversas formas, você antecipar a dívida, esses juros serão diferentes. Mas o que nós coletamos das instituições financeiras e reportamos nas estatísticas de taxa de juros
é exatamente isso, as condições contratuais, né, daquela operação contratada no mês de referência em relação à sua taxa de juros, né? Bom, esse era o novo indicador que eu tinha a apresentar, né? No final da coletiva, estou à disposição de vocês para responder as eventuais dúvidas que vocês tenham sobre esse tema, sobre esse novo indicador e, claro, sobre os demais assuntos da nota para a imprensa. Então, bom, passando agora para as estatísticas de crédito do mês de janeiro, a gente vai começar, como sempre, pelas estatísticas de crédito ampliado ao setor não financeiro, que é a medida mais abrangente de crédito que nós temos na economia brasileira. Em janeiro de 2024, o saldo, o total desse crédito ampliado ao setor não financeiro, chegou a 16,2 trilhões de reais, o que equivale a aproximadamente 1,5 vezes o PIB brasileiro, 147,6% do PIB, né? Nesse mês de janeiro, o crédito ampliado ficou estável, teve uma variação de menos 0,1%, o que, na minha interpretação, significa uma estabilidade. E essa estabilidade foi dada, por um lado, pelo crescimento no saldo da dívida externa, daquelas operações de crédito que tem como ofertante dos recursos algum não residente. Então, esse saldo da dívida externa cresceu 2,9% no mês. Mas é importante a gente observar que neste mês de janeiro, em relação a dezembro, ocorreu uma desvalorização cambial de 2,3%. Então, a desvalorização cambial faz com que o mesmo saldo das operações em dólares, que são tipicamente aquelas operações de crédito externo e de emissões de título no exterior, que elas representem uma quantia maior de reais. Então, uma parte desse crescimento do saldo da dívida externa em janeiro se deve à desvalorização cambial. Mas também, como a gente está falando de crédito ampliado, teve uma operação muito significativa nesse mês, que a gente já comentou nas estatísticas de balanço de pagamentos, que é exatamente a emissão de títulos soberanos pelo país, pelo Brasil, sob a forma de globals, né? Globals são os títulos soberanos negociados no mercado internacional, que equivaleram aproximadamente, que equivaleram a 4,5 bilhões de dólares, que dá um pouco mais de 20, um valor maior do que 20 bilhões de reais e tem impacto nessa estatística que nós estamos apresentando. Então, se o crédito ampliado total permaneceu estável, né, mas houve um crescimento no saldo da dívida externa, a gente teve uma redução, né, em outra modalidade. Essa modalidade foram os títulos de dívida públicos, né? Esses títulos reduziram no mês em função de resgates líquidos ocorridos no período, de acordo com a, enfim, gestão mobiliária que é feita da dívida mobiliária que é feita pelo Tesouro Nacional, e isso nós já tratamos ontem na divulgação das estatísticas fiscais. Né, o saldo dos empréstimos nessa conta do crédito ampliado permaneceu estável, né? Nos últimos 12 meses, o crédito ampliado cresceu 9,2% e isso foi puxado pelos títulos de dívida, que cresceram 12,9%. Ou seja, embora eles tenham caído em janeiro, nos últimos 12 meses eles têm uma trajetória de elevação. Ainda na tabela 1, quando a gente passa para o crédito ampliado apenas destinado a empresas, né, a pessoas jurídicas, essa parcela do crédito ampliado representa 5,6 trilhões de reais, um pouco mais da metade do PIB brasileiro, 50,9%, e também esteve estável no mês, né, um crescimento de 0,1%, que também representa estabilidade, e em 12 meses ela cresceu 6,1%, né? Da mesma forma que no caso do crédito ampliado total, nesse mês, no crédito ampliado das empresas, também se destacou o crescimento dos saldos da dívida externa, que cresceram 2,1%, aqui também bastante influenciados pela desvalorização cambial, né? Os títulos de dívida, nesse caso, títulos de dívida emitidos por empresas, ou seja, excluindo aquela parte da dívida pública, eles cresceram 1,1% no mês, e no caso do crédito ampliado a empresas, o que se reduziu agora em janeiro foram os empréstimos, né? Em 12 meses, o crescimento de 6,1% do crédito total, do crédito ampliado para empresas, é função basicamente do crescimento dos títulos de dívida, cujo saldo cresceu 18,1%. E aqui é importante a gente chamar a atenção, né, que, embora tradicionalmente a gente sempre olhe o crédito bancário, esse crédito bancário, que a gente chama nessa tabela de empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, ele representa apenas pouco mais de 1/3 do crédito total destinado a empresas, né? Os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional
para pessoas jurídicas representam 35,5% do total do crédito para as empresas, e para a gente ter essa visão mais abrangente do saldo para a empresa, a gente precisa considerar também o crédito fornecido por não residentes, ou seja, a dívida externa, que representa 32% do total do crédito para empresas, e também os títulos de dívida, que têm tido um dinamismo muito superior aos demais nos últimos anos, e já chegam a aproximadamente 30%. Então, nós estamos chegando num momento em que praticamente você tem três partes relativamente iguais, né? Os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional ainda são maiores, mas você tem o conjunto do crédito oferecido para a empresa dividido em três partes praticamente iguais. Os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, a dívida externa e o mercado de títulos privado, o mercado de capitais privados, né? Completam essa parte do crédito ampliado, o crédito ampliado destinado às famílias, que não é muito diferente do crédito do Sistema Financeiro Nacional, e atingiu 3,8 trilhões de reais no final de janeiro, crescendo 1% no mês e 10,3% nos últimos 12 meses, né? Então, após a gente ter essa visão mais ampla das fontes de financiamento da economia brasileira, né, nós vamos passar da tabela 2 em diante a detalhar os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional especificamente, né? Eles somaram 5,8 trilhões de reais em janeiro, e tiveram uma redução de 0,3% no mês, né? Ou seja, o saldo do crédito do Sistema Financeiro Nacional ele diminuiu 0,3% no mês de janeiro e em 12 meses ele cresceu 7,6%, né? Nós vamos mostrar que dentro dessa redução no mês de janeiro de 0,3%, nós temos alguns elementos sazonais que ajudam a explicar essa queda. E quando a gente olha nos últimos 12 meses, a gente vê que o saldo do crédito, a taxa de crescimento do saldo do crédito, que agora em janeiro foi de 2,6%, ela permanece numa trajetória de desaceleração quando a gente olha uma série mais longa, né? Por exemplo, esse mesmo crédito do Sistema Financeiro Nacional, que cresceu 7,6% nos últimos 12 meses, ou seja, comparando o janeiro de 2024 com janeiro de 2023, essa taxa tinha permanecido mais ou menos estável durante o quarto trimestre de 2023, entre 8% e 8,1%, mas agora em janeiro, com esses 7,6%, a gente vê uma nova desaceleração que pode significar um retorno àquela trajetória, né, de desaceleração que foi aparentemente momentaneamente interrompida no quarto trimestre, né? Quando a gente separa esse crédito total do Sistema Financeiro Nacional em pessoas físicas e pessoas jurídicas, nós temos o seguinte quadro. Para pessoas jurídicas, uma contração desse saldo de 2,3% em janeiro. E aqui bastante influenciado pelo comportamento sazonal da modalidade desconto de duplicatas e recebíveis, né? Esta é a principal modalidade que impacta sazonalmente as operações de crédito para pessoas jurídicas, dentro da pessoa jurídica, principalmente o crédito livre para pessoas jurídicas, e que eu havia destacado quando falei do crédito do Sistema Financeiro Nacional como um todo, né? Em 12 meses, o crescimento do crédito para pessoas jurídicas está abaixo do crescimento do crédito total. Ele atingiu 3,6% na comparação de janeiro de 2024 com janeiro de 2023. E também aqui se retornou a uma trajetória de desaceleração. Só para a gente lembrar, essa taxa, que agora em janeiro está 3,6%, ela foi de 4,2% em novembro, se elevou de 4,2% em novembro para 4,7% em dezembro, e agora se reduziu para 3,6%, ou seja, teve, digamos, uma ligeira interrupção nessa trajetória de desaceleração em dezembro e retornou à tendência anterior agora em janeiro. A outra parte, né, nós vimos o crédito, então, a pessoas jurídicas, o crédito para pessoas físicas, ele cresceu tanto em janeiro quanto nos últimos 12 meses, 1% agora em janeiro, 10,2% nos 12 meses. Em qualquer uma dessas duas bases de comparação, o crédito a pessoas físicas permaneceu mais dinâmico do que o crédito para pessoas jurídicas. Lembrando que, quando a gente olha para esse crédito a pessoa jurídica que eu me referi, é só o crédito do Sistema Financeiro Nacional. Não tem aquela parte de dívida externa e mercado de capitais privados que eu havia mencionado antes. Bom,
No caso das pessoas jurídicas, esse crescimento, pessoas físicas, desculpe, esse crescimento de 10,2% de janeiro também é uma desaceleração em relação aos 10,4% nos 12 meses encerrados em dezembro, né? A mesma trajetória está presente naquela parte do crédito livre, né? A gente pode dividir o crédito total tanto em pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, como também entre crédito livre e direcionado. No crédito livre, também houve crescimento em janeiro, também houve redução em janeiro de 1%, puxada principalmente pelo crédito livre para pessoas jurídicas, e nos últimos 12 meses, o crescimento do crédito livre atingiu 4,6%, que também é uma desaceleração em relação aos 5,5% de 2023. Já o crédito direcionado também cresceu no mês, 0,6%, e nos últimos 12 meses, a sua taxa de expansão foi de 12%, permanecendo estável. Então, nesse quadro, a gente pode ver que aquela queda mensal no crédito total, ela foi devida na divisão entre pessoas jurídicas e pessoas físicas ao crédito a pessoas jurídicas e na divisão entre livre e direcionado no crédito livre. Então, portanto, a gente vai ver depois um foco maior no crédito livre para pessoas jurídicas e explicar, né, aqueles fatores sazonais que eu havia mencionado. Uma outra dimensão muito importante do crédito, além de observarmos os saldos, é observar as concessões que foram realizadas no mês de janeiro. Então, no mês de janeiro, quando a gente faz o ajuste sazonal da série das concessões, elas cresceram no mês 3,1%. E aqui, estimuladas pelas operações com pessoas físicas, que tiveram concessões crescendo 6,2%, enquanto as concessões do crédito para pessoas jurídicas, já com ajuste sazonal, ficaram aproximadamente estáveis, tiveram uma ligeira variação negativa de 0,2%. Né? Nos últimos 12 meses, e aí pegando as concessões mês a mês dos últimos 12 meses, né, comparando com os 12 meses anteriores, as concessões totais cresceram 4,6%, e esse crescimento pode ser todo atribuído às pessoas físicas, que cresceram 8,4%, já que as concessões às pessoas jurídicas, nesse período, permaneceram estáveis. Né? Uma outra dimensão também do mercado de crédito, nós vimos as concessões e o saldo, né? As taxas de juros das concessões, ou seja, a taxa de juros daquelas operações contratadas entre a instituição financeira e seus clientes no mês de janeiro, essa taxa média de juros das novas contratações de crédito ficou em 28,1% no mês, quando a gente considera todas as operações realizadas no mês de janeiro. Isso representou uma redução de 0,2 ponto percentual em relação a dezembro. E essa queda de janeiro nas taxas de juros é a 8ª queda mensal consecutiva na nossa série, né? Que ela atingiu um pico recente em maio de 2023, em maio de 2023, e de lá para cá vem se reduzindo. Em maio ela era 27,8%. Só um instantinho. Eu notei errado aqui uma coisa. Então, bom, agora eu tenho os números. Como eu estava falando, a taxa de juros do crédito total atingiu 28,1% agora em janeiro de 2024. Essa foi a 8ª redução mensal consecutiva das taxas de juros desde maio do ano passado. Em maio, essa taxa era 32,2%. Portanto, no período acumulado de maio até janeiro, ela se reduziu de 32,2% para 28,1%. Então, essa tendência de crescimento, de queda nas taxas de juros é mais recente, a partir de meados do ano passado, e quando a gente olha, ela já é suficiente para quando a gente olha a taxa de janeiro de 24 contra janeiro de 23, né, na comparação usual em 12 meses que nós fazemos, a taxa de juros tem uma redução, né, de 3,1 ponto percentual. Né? Quando a gente olha as taxas de juros pessoas físicas e pessoas jurídicas, essas informações estão na tabela 3, a gente também tem
essa trajetória de redução em 12 meses, né? Mas no mês elas se comportaram diferentes. Para as pessoas jurídicas, a taxa de juros atingiu em janeiro 19,4%. Isso representa uma elevação de 1,1 ponto percentual no mês. Esta elevação também está bastante impactada pelas operações sazonais do desconto de duplicatas, mas o capital de giro de longo prazo também aumentou. Nós vamos ver isso com detalhe mais à frente. Ou seja, teve um aumento de taxas em janeiro para pessoas jurídicas, uma parte disso é um efeito sazonal, que deve ser desfeito, digamos assim, no mês seguinte, e uma outra parte, de fato, é um aumento de taxa de juros que pode perdurar, né? Quando a gente olha esse resultado das taxas de juros de pessoas jurídicas, mesmo tendo um aumento no mês, elas apresentaram uma redução nos últimos 12 meses, redução de 2,6 ponto percentual, o que está de acordo com a trajetória das taxas de juros gerais e com o ciclo da taxa de juros de política monetária, né? Quando nós olhamos as taxas de juros para pessoas físicas, elas atingiram 32,4% no mês e tiveram uma redução de 1 ponto percentual nesse mês. Ou seja, um comportamento praticamente oposto ao das pessoas jurídicas. No caso das pessoas jurídicas, a taxa cresceu 1,1 ponto percentual em janeiro. No caso das pessoas físicas, ela se reduziu 1 ponto percentual em janeiro. No caso das pessoas físicas, a redução nos últimos 12 meses chega a 3,8%. E como teve uma redução no mês, a gente pode comparar as taxas com a série histórica, e essa taxa de pessoas físicas no mês é a menor desde abril de 2022, chegando a 31,9% lá em abril de 22. Agora, em janeiro de 24, ela está em 32,4%. Né? Essa redução também pode ser vista nos spreads. Os spreads das taxas de juros atingiu 19,4 pontos percentuais no mês, com redução de 0,2 ponto percentual em janeiro, redução de 1 ponto percentual em 12 meses. Né? E quando a gente olha o crédito livre, né, na tabela 2, nós podemos ver que no crédito livre, as taxas de juros chegaram a 40,3% em janeiro, né, uma redução de 0,5 ponto percentual no mês, também com aquela divisão, né? Houve uma queda no crédito livre para pessoas físicas de 1,8 ponto percentual e um aumento no crédito livre para pessoas jurídicas, um aumento de 1,3 ponto percentual. Nos dois casos falando, né, obviamente, das taxas de juros. Né? Quando a gente vê as razões para isso, isso está naquela tabela que acompanha a nota para a imprensa, que separa o efeito da variação de taxa entre efeito taxa e efeito saldo. No caso do crédito livre para pessoas físicas, que se reduziu 1,8 ponto percentual no mês, toda essa redução é devida ao efeito taxa. De fato, houve uma redução nas taxas das instituições financeiras, modalidade a modalidade, ou pelo menos nas principais modalidades em termos de taxa de juros, né? Então, esse efeito integral pode ser apropriado por redução de taxas. Já no caso do crédito livre, a gente viu um crescimento de 1,3 ponto percentual na taxa de juros no mês, e isso pode ser dividido entre o efeito de aumento de taxas e o efeito composição. Só para lembrar, esse efeito composição ou saldo, ele calcula quanto as taxas de juros aumentaram por diferença das ponderações entre as modalidades a cada mês, né? Ou seja, se aquelas modalidades com taxas de juros mais elevadas tiveram uma maior concessão no mês, foram mais representativas no crédito naquele mês, isso contribui para aumentar a taxa média. Então, para a pessoa jurídica, aconteceram as duas coisas, tanto o efeito taxa quanto o efeito saldo, né? Quando a gente olha o crédito livre nos últimos 12 meses, também aqui as taxas se reduzem, né? Como acontece com qualquer modalidade de crédito agora em janeiro, comparado com janeiro do ano passado. As taxas de juros do crédito livre caíram 3 pontos percentuais, né, nos últimos 12 meses, puxada pelo crédito livre PF, que caiu 4,5 ponto percentual,
E as taxas de juros do crédito livre pessoas jurídicas também se reduziram nessa comparação, reduziram 2,7 pontos percentuais, né? Bom, o último item dessa apresentação inicial sobre o crédito como o conjunto das operações de crédito é a inadimplência. A inadimplência atingiu 3,3% em janeiro. Isso significa que do total de crédito da economia brasileira oferecido pelo Sistema Financeiro Nacional, 3,3% desse total representam operações em atraso acima de 90 dias. Em comparação com dezembro, isso significou uma variação de 0,1 ponto percentual, de 3,2% em dezembro para 3,3% em janeiro. E essa mesma variação ocorre quando a gente compara janeiro de 24 com janeiro de 23, mostrando uma estabilidade nessas duas métricas de inadimplência. A inadimplência, quando a gente divide pessoas físicas e jurídicas, a inadimplência de pessoas jurídicas teve esse mesmo crescimento, essa mesma variação de 0,1 ponto percentual, chegou a 2,6% agora em janeiro. A de pessoas físicas permaneceu estável em 3,7%. Quando a gente olha o crédito livre também teve essa mesma variação de 0,1 ponto percentual, passando de 4,5 em dezembro para 4,6 em janeiro. O crédito livre, a inadimplência em janeiro de 23 era 4,4, ou seja, mesmo nesse caso, o janeiro de 2024 é ligeiramente acima, mas bem pouco, 0,2 ponto percentual acima de janeiro de 23, né? Como vocês sabem, né, no crédito livre, esse aumento na inadimplência foi causado pelo crédito para pessoas jurídicas, passou de 3,2 para 3,4, se a gente olhar essa taxa de inadimplência do crédito de pessoas jurídicas, enquanto de pessoas físicas ele se reduziu 0,1 ponto percentual. Ou seja, a inadimplência continua aproximadamente nos mesmos níveis que estão, em níveis baixos, né? Bom, então agora eu queria destacar com vocês as principais modalidades no crédito para pessoas jurídicas e pessoas físicas, com foco no crédito livre, né? Quando a gente olha o crédito livre, começando com pessoas jurídicas, ele se reduziu 3,7% no mês, e aí a gente tem uma forte influência de fatores sazonais, a gente vai detalhar em seguida. Mas, quando a gente olha os últimos 12 meses, o crédito livre para pessoas jurídicas permaneceu estável, uma variação de 0,1%, mostrando que não houve crescimento no saldo do crédito quando a gente compara janeiro de 24 com janeiro de 23. E aqui a gente tem que lembrar que, embora não tenha havido crescimento nos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional para pessoas jurídicas, houve de fato um crescimento significativo nas outras modalidades, né, que compõem o crédito amplo, seja a dívida externa, quanto principalmente o mercado de capitais privados, né? A primeira modalidade, então, que eu queria comentar são os descontos de duplicatas e recebíveis. O comportamento sazonal dessa modalidade é de um crescimento, né, bastante significativo no final de cada trimestre, que foi o caso, então, em dezembro, o final do último trimestre, e, na sequência, também, por esse mesmo fator sazonal, há uma queda no primeiro mês, no mês seguinte, que é o primeiro mês do trimestre seguinte, né? Então, nos descontos duplicatas, essas variações com senso sazonais são mais significativas, teve uma redução nos saldos de 17,5%, né? Mas nessa modalidade, se a gente comparar janeiro contra janeiro, obviamente eliminando o efeito sazonal, a gente vai ver que também houve uma redução de 5% nesses saldos, né? E aqui a gente tem que lembrar que o pico dessa série foi dezembro de 2022 e durante o ano de 2023, a partir de janeiro, ela foi afetada por aquele evento de crédito, né? Então, nessa comparação em 12 meses, ela ainda tem essa redução de saldo, né? Quando a gente olha as concessões dos descontos duplicatas, também tem uma redução sazonal muito grande, tinha subido 40% no mês passado, reduziu 43,8% agora em janeiro, e nos últimos 12 meses, também em função daquele evento de crédito, tem uma redução de concessões de 11,5%. Né? As taxas de juros aumentam, né, em geral, no período da sazonalidade desfavorável, nos meses da sazonalidade desfavorável, as taxas de juros aumentam. Elas aumentaram 1,2 ponto percentual, chegaram a 18,9
mas quando a gente olha nos 12 meses, representa uma queda de 3,8 ponto percentual, né? A inadimplência dessa modalidade está em 4%, teve um aumento de 1 ponto percentual no mês e permanece com um aumento de 3,4 pontos percentuais nos últimos 12 meses. Então, o desconto de duplicatas irrecebíveis é importante nesse mês para explicar a redução, né, do crédito para pessoas jurídicas, em função de efeitos sazonais. Mas, quando a gente olha o capital de giro, que é a modalidade mais relevante em termos quantitativos do crédito livre para pessoas jurídicas, também no capital de giro houve uma redução de 1,7% no mês. Se a gente olhar em 12 meses, também tem uma redução de 7,2%. No mês, a queda é puxada pelas operações de curto prazo, que reduziram o saldo em 18,2%, e os saldos de longo prazo também permaneceram estáveis, tiveram uma ligeira redução de 0,4%, né, por cento. Nessa modalidade, né, como não tem o caráter sazonal da outra, eu acho importante destacar que essa modalidade é uma, digamos assim, forte candidata a ser substituída, né, por emissões de título no mercado privado de capitais, ou, enfim, por outras modalidades. Então, eu acho que essa é uma característica que se aplica, né, ao capital de giro. As concessões, de acordo com essa redução de saldo, as concessões também caíram no mês, tanto no longo prazo quanto no curto prazo, e nos 12 meses, né, lembrando que os saldos também se reduziram em 12 meses, as concessões também se reduzem em 12 meses, 12%. Né? As taxas de juros aumentaram 1,4 ponto percentual no mês, chegaram a 21,4%, acima dos 20% de dezembro, mas quando a gente olha nos 12 meses, né, esse ciclo de política monetária se impõe e nos últimos 12 meses há uma queda de 3,2 pontos percentuais na taxa de juros das operações do crédito do capital de giro. Né? A inadimplência não teve variação no mês, permaneceu em 4,8%. Né? Bom, em relação, passando agora para o crédito livre para pessoas físicas, ao contrário do livre para pessoas jurídicas, o crédito livre para pessoas físicas cresceu 1,1% no mês, 8,1% nos últimos 12 meses. Né? A modalidade mais relevante em termos quantitativos aqui é o crédito consignado. A gente teve um crescimento nas operações de crédito consignado, na carteira do crédito consignado de 1,2% no mês. Isso foi principalmente puxado pelas operações destinadas a beneficiários e aposentados do INSS, que cresceram 2,6%. Né? Essa modalidade também cresce nos últimos 12 meses, cresce 6,2%. Nesse caso, a principal contribuição foi do crédito consignado para servidores públicos. Né? Uma coisa interessante de observar com crédito consignado é a taxa de expansão das concessões, né, das novas contratações de crédito consignado no mês de janeiro. As concessões cresceram 54%, né, nas operações com beneficiários do INSS. Esse é o valor, obviamente, né, muito significativo. E dois fatores, né, estimularam esse crescimento das operações do consignado com beneficiários do INSS, pensionistas do INSS, que são o próprio aumento do salário mínimo e a redução nas taxas de juros, que nessa modalidade tem um teto de taxa de juros definido, né, pelo governo. Ambas as medidas, elas representam um aumento de margem consignável, né, para esse público, e esse aumento de margem consignado se transforma em maiores concessões de crédito. Né? As taxas de juros do consignado ficaram estáveis no mês e caíram 2,4 pontos percentuais nos últimos 12 meses. Né? As taxas dessas operações de consignado foram 24,3% ao ano, agora no mês de janeiro. A inadimplência também ficou estável no mês, em 2,3%. Né? A gente também teve, agora em janeiro, nas operações de crédito livre para pessoas físicas, um aumento no crédito pessoal não consignado, que cresceu 2,1% em janeiro, e um aumento nas aquisições de veículos, que cresceram 1,4% no mês. Essas duas modalidades permanecem em crescimento, seja olhando no mês, seja olhando nos últimos 12 meses, são, junto com o crédito consignado,
operações que apresentam, né, uma continuidade do dinamismo nas operações de pessoas físicas, né, no crédito livre. A última modalidade que eu selecionei aqui para apresentar para vocês hoje é o cartão de crédito, né? O saldo total das operações com cartão de crédito, que envolve o cartão à vista, o cartão parcelado e o cartão rotativo, ficou estável no mês de janeiro, né? E atingiu 542 bilhões de reais. Desse total, desses 542 bilhões de reais, 76% se refere às operações com cartão à vista, né? Ou seja, daqueles 542, 413 bilhões são operações de cartão à vista. E uma razão, essa importância, né? 3/4 das operações de cartão de crédito são cartões à vista. Uma razão para explicar essa estabilidade no mês é que o cartão à vista apresenta alguma sazonalidade. Ele cresce, tipicamente cresce as operações em dezembro. Dezembro é o mês de 13º, Natal, festa de fim de ano, aumenta as compras de cartão à vista. E em janeiro, esses fatores não estão presentes, em geral, diminui as operações com cartões à vista, isso ajudou a que o saldo total permaneça estável. Quando a gente olha os últimos 12 meses, né, o cartão à vista puxa o crescimento das operações de crédito, com um crescimento de 12,5%, e há, nos últimos 12 meses, uma redução importante no saldo das operações de rotativo, né? O saldo das operações rotativas de cartão cai em quase 25% nos últimos 12 meses, né? E o seu saldo, com essa queda, o saldo das operações de rotativo, no final de janeiro, é o menor desde abril de 2022. Ou seja, é uma modalidade de crédito emergencial ruim e os seus saldos têm reduzido, o que pode significar, por um lado, né, que as pessoas estão conseguindo escapar dessa modalidade de crédito, que deve escapar mesmo, é um crédito emergencial, ou então que as pessoas estão conseguindo renegociar essas operações com as suas instituições financeiras para obter novos créditos em melhores condições de taxas e de prazos, né? Em relação às taxas, né? As taxas de juros do cartão rotativo permanecem acima de 400% ao ano, taxas elevadíssimas, né? Reforçando aquele argumento de que elas devem ser linhas absolutamente emergenciais para se evitar, e se não conseguir evitar, tentar sair dessa modalidade o mais rápido possível, ou quitando a dívida ou renegociando. Mas essas taxas do cartão de crédito rotativo, que atingiram 415% ao ano no mês de janeiro, isso representou uma redução de 26,8 ponto percentual, que ajuda a explicar também a redução nas taxas de juros do crédito como um todo, né? Um último comentário é que a gente divulgou nessa nota também o endividamento das famílias e o comprometimento de renda com os dados fechados de 2023. Essas estatísticas têm um mês a mais de defasagem que as demais. Então, no ano de 2023, o endividamento das famílias atingiu 48%. 48% da renda nacional disponível bruta das famílias acumulada em 12 meses, né? Isso representou uma redução de 0,2 ponto percentual em relação a novembro, e esses 48% do endividamento no final de 2023 é o menor valor, o menor percentual da série desde setembro de 2021, quando estava em 47,5%, né? No caso do comprometimento de renda, esse comprometimento de renda atingiu 26,1% em dezembro e caiu 0,5% no mês, 1,2 meio ponto percentual no mês, 1,2 ponto percentual nos últimos 12 meses. Bom, esses eram os dados que eu tinha para apresentar sobre o mercado de crédito brasileiro de janeiro. Devolvo a palavra aí para a Adriana para organizar a sessão de perguntas que vocês têm. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só clicar na mãozinha que está disponível na tela e, quando chamado, por gentileza, se apresentar, nome e veículo que representa. Vamos iniciar com o Martelo. Martelo, bom dia. Ele parece aqui que continua com o microfone desligado.
Eu mandei a solicitação. Agora, Martelo? Alô, alô, alô. Oi, agora te ouvimos. Ah, legal. Bom dia, obrigado, gente. Desculpa aí a Bom confusão. dia. Eu queria saber só se essa redução aí da taxa do cartão de crédito rotativo de 27 pontos quase em janeiro, uma redução grande, tem a ver com o muro inglês, tem a ver com essa medida nova que foi adotada pelo governo, pelo Semenena, aí legal, obrigado, Martelo. Martelo, o final da sua fala a gente não ouviu. Não sei se você acrescentou mais alguma pergunta. Bom, a pergunta do Martelo é o seguinte, e é uma coisa que nós também nos perguntamos, né, quando a gente vê os números. A partir de 3 de janeiro, então, portanto, no período de referência dessa publicação, opa, eu não estava conseguindo ouvir, voltou só agora meu áudio. não, perfeito, eu vou começar de novo. Eu estava dizendo, Martelo, que a tua pergunta é também uma pergunta que nós nos fizemos quando recebemos as estatísticas, né? É o seguinte, a pergunta do Martelo é, no dia 3 de janeiro entrou em vigor essa regra do muro inglês que diz que a dívida, os juros e os encargos financeiros acumulados no cartão de crédito, rotativo ou parcelado, só podem ser igual ao valor original da dívida. E esse período de 3 de janeiro em diante é exatamente o período de referência para as estatísticas que nós estamos divulgando. São as estatísticas do mês de janeiro, né? Então, isso, por um lado, isso está refletido no novo indicador que nós publicamos, e a pergunta dele é: essa regra afetou, né, de alguma forma, a precificação das instituições financeiras sobre as suas taxas de juros, né? A minha inclinação é dizer que ela não teve um efeito direto, porque isso não é uma definição, né? A lei não define quais devem ser as taxas de juros nesse mercado, mas ela tem um efeito indireto, né, de disciplina de mercados, né? Então, eu acho que existe esse efeito indireto, ele está mais concentrado em algumas instituições do que outras. Se você ou qualquer um tiver interesse, a gente publica as séries das taxas de juros de diversas modalidades, entre elas o cartão rotativo, diariamente, instituição por instituição, né? Então, você pode se baixar uma série e ver em quais elas se concentraram. Então, essa redução está concentrada em algumas instituições. É isso. Adriano. Mais alguma dúvida, Marcelo? Martelo? Desculpa, vou baixar a mão. Obrigado, gente, obrigado. Ok. Natália, bom dia. Natália? Não estou ouvindo. Natália, a gente não está te ouvindo. Ela fechou o microfone, deixa eu abrir novamente. Solicitação enviada, Natália, para você abrir o E microfone. agora acho que funcionou. Estão me ouvindo? Opa! Agora Sim, sim. senhora. Obrigada. Rocha, você comentou que tem uma influência indireta, mas eu queria saber se essa redução ela fica um pouco dentro do esperado, ou porque teve acho que no mês de novembro, alguma coisa assim, tinha tido uma queda, por exemplo, de 10 pontos percentuais, mas é uma modalidade que tem juros muito altos. Eu lembro que na ocasião você comentou que, embora seja significativo, dentro do padrão ali do patamar dos 400% era ainda, vamos dizer, pouco. Então, eu queria saber se como que você avalia esses 20 e poucos por cento de redução?
Uhum. Legal. Bom, de novo, o ponto, eu acho que o ponto fundamental em relação ao cartão de crédito, às operações de crédito, cartão de crédito rotativo, é que elas são operações. Essa é uma linha de crédito emergencial, uma linha de crédito que os clientes, né, as pessoas todas que utilizam cartão de crédito devem buscar evitar ao máximo possível. E se isso não for possível, né, se tiver um descontrole ali momentâneo ou uma impossibilidade de evitar de cair no cartão de crédito rotativo, que se busque sair dessa linha de crédito o mais rápido possível, que se busque quitar a dívida, ou então renegociar com a sua instituição financeira em uma outra modalidade com condições de taxa de juros e de prazos, eventualmente até de carência, melhores, né? Isso porque essa operação tem uma taxa de juros acima de 400%. A Natália estava lembrando, né? Já houve, já tem alguns meses que essa taxa de juros está caindo, ela chegou a ser 440%, agora está em 415%. É uma redução significativa, nesse último mês, quase 27 pontos percentuais, mas o principal nessa modalidade é que a taxa continua acima de 400%. Então, o cliente deve buscar evitar essa linha de juros, dessa linha de crédito, que é, de fato, uma linha de crédito sem nenhuma garantia para uma operação de cartão que não foi paga no vencimento. Então, ela meio que já começa inadimplente, né? Você tem uma operação, um conjunto de compras no cartão de crédito que não foram pagas no seu vencimento, então ela meio que já começa inadimplente e tem condições desfavoráveis, né? Quanto à expectativa, eu não tinha uma expectativa quantitativa de qual seria o impacto, né, dessas modalidades. Eu acho que de qual seria o impacto dessa legislação. A legislação entrou em vigor no dia 3, a gente está divulgando os primeiros números, tanto de taxa de juros quanto o novo indicador dela agora, na medida em que que o tempo for passando, né? Eu acho que a medida vai se mostrar mais efetiva, né? No sentido de que qualquer pessoa que tenha feito uma dívida, mesmo que seja no primeiro dia de vigor da nova regra, dia 3 de janeiro, até o 31 de janeiro que nós estamos divulgando aqui, não passou nenhum mês, né? Então, no máximo, vocês viram na tabela, no percentil 99, se tem alguma coisa como 20 e tantos por cento. Se a gente disser que isso é 20 e tantos por cento ao mês, isso é uma taxa elevadíssima, bastante superior a esses 400% ao ano que eu havia mencionado, né? Essa comparação de taxas ao mês com taxas ao ano, 15% ao mês, 400% ao ano é mais ou menos 15% ao mês. Então, são taxas elevadíssimas. Em algum momento, se essa dívida não for quitada, ela vai ter seus juros interrompidos, né? Então, essa legislação e a regulamentação vão se mostrar ainda nos próximos meses, né, sua efetividade. Mas eu não tinha uma expectativa quantitativa sobre o impacto que isso ia causar nas taxas de juros. É bom que as taxas de juros do rotativo estejam se reduzindo, mas o nível ainda é bastante elevado, elevadíssimo, então não há dúvida sobre isso. Obrigado, Adriana. Obrigada. Natália, ok? Ok, obrigada. Ok. Gabriel, bom dia. Oi, agora estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Beleza. Bom dia, Adriana, bom dia, Fernando, bom dia, pessoal. O Fernando já falou várias vezes, mas só para confirmar mesmo, essa estatística nova, esse indicador novo, ele só inclui as operações que foram feitas a partir do dia 3 de janeiro, então não tem nada de estoque de antes. É isso mesmo? É isso mesmo, Gabriel. Se você olhar, a Lei 14.690, ela é de 3 de outubro de 2023, né? E ela define um prazo de 90 dias. Eu estou lendo o artigo 28, parágrafo 1º da lei, né? Se os limites referidos no caput deste artigo não forem aprovados no prazo máximo de 90 dias, o caput fala de autorregulamentação e tal,
se não forem aprovados no prazo máximo de 90 dias, contado da data de publicação desta lei, o total cobrado em cada caso, a título de juros e encargos financeiros, não poderá exceder o valor original da dívida. Então, essa conta desses 90 dias, digamos assim, passou em 3 de janeiro. Então, em 3 de janeiro, esta regra do parágrafo 1º do artigo 28 da lei entrou em vigor. Então, assim, é claro que a gente tem um estoque, né? Mas no dia 3 de janeiro, pessoas, digamos assim, foram contratando operações de crédito parcelado com juros. Algumas pessoas tiveram a sua fatura do cartão de crédito vencendo no dia 3 de janeiro e não pagaram a fatura, ou pagaram uma parte da fatura e o restante entrou no cartão rotativo. Então, teve dívidas, ou ocorreram dívidas que começaram a partir de 3 de janeiro. Então, quando chegou no dia 31 de janeiro, nós requisitamos que as instituições financeiras fizessem o seguinte: você pega todas as dívidas em aberto no dia 31 de janeiro, nas modalidades cartão rotativo e cartão parcelado com juros, e aí você faz o seguinte: primeiro passo, você vê qual era o valor dessa dívida original no dia da sua contratação, que pode ser 3 de janeiro, 4, 5, 6, qualquer dia até o dia 31 de janeiro. Então, você vê o valor dessa dívida e depois você vê como segundo passo, do momento de contratação dessa dívida até o dia de referência, quanto foi acumulado de juros e encargos financeiros, né? Aí depois você pega esse montante de juros e encargos financeiros e divide pelo aquele total da dívida e chega num percentual, ordena esses percentuais da dívida uma por uma, do menor para o maior, e nos informa o percentil 25, 50, 75 e 99. Dessa forma, né, a gente tem, nessa primeira publicação, aquelas dívidas que foram contratadas em janeiro. Na segunda publicação, a gente vai ter essas mesmas dívidas que foram contratadas em janeiro, menos a parcela dessas dívidas que foram pagas. Mas aquela parcela que não foi paga, ela continua nessa conta. Então, a gente tem o total da dívida contratada em janeiro, menos aquelas dívidas de janeiro que já foram pagas, aí sai da conta, e mais as novas dívidas que foram contratadas em fevereiro que ainda não foram pagas. Então, quando chegar no último dia de fevereiro, as instituições financeiras, o último dia de fevereiro já passou, claro, mas as instituições financeiras vão pegar o saldo dessas operações no último dia de fevereiro e vão ver quais operações, uma a uma, estão em aberto, né, de operação de dívida de cartão de crédito e cartão rotativo, cujas datas de contratação são de 3 de janeiro até 28 de fevereiro. Então, elas pegam o valor dessas operações, que é a dívida original. E aí faz a mesma coisa, pega o quanto dessa dívida original já acumulou de juros e encargos financeiros, divide um pelo outro e nos informa, né, ordenados, percentis. Então, a gente pode esperar para fevereiro que nos percentis mais altos os valores estejam mais, os percentuais estejam mais elevados do que estão hoje, porque em alguma medida deverá haver dívida que foi contratada em janeiro, ou seja, que já está nesta conta que nós publicamos hoje e que permanecerão na conta, terão um período adicional, né, de juros. Mas na pergunta original do Gabriel é isso, a partir de 3 de janeiro, porque é a data de entrada em vigor dessa nova legislação. Obrigado. Adriano. Obrigada, Fernando. Gabriel, mais alguma dúvida? Não, só isso mesmo. Obrigado. Então, Fernando, sem mais perguntas até o momento, aguardamos. A Natália voltou. Natália, bom dia, novamente. Oi, bom dia de novo. É sobre outro assunto, na verdade. A gente vê ali pelo saldo do crédito da participação dos bancos públicos, a gente vê uma volta de um crescimento. E eu queria na fatia, né, desse mercado, em janeiro, pelos cálculos ali, dá 43%, invertendo um pouco uma curva que vinha decrescente nos últimos anos. E voltou a crescer em 23. Eu queria saber um pouco do Fernando, uma análise, o que pode explicar isso, se seria uma queda, por exemplo, né, do impacto ali nas carteiras das instituições privadas, que acabaram sendo mais impactadas com os juros restritivos, enfim, quais fatores que podem ajudar a entender um pouco esse comportamento, por favor? Bom, obrigado pela pergunta, Natália.
As informações que a Natália está comentando, elas estão na tabela 26 da nota para a imprensa. Essa nota 26, essa tabela 26, ela pega o crédito do sistema financeiro nacional e divide pela instituição que está ofertando o crédito. Então, tem 3 tipos de instituições: as instituições financeiras públicas, as instituições financeiras privadas nacionais e as privadas estrangeiras, né? Então, o que a Natália disse é que as instituições financeiras públicas estão representando por volta de 43% do crédito total do sistema financeiro nacional. Então, grosso modo, as instituições financeiras públicas ofertam 43%, as instituições privadas nacionais ofertam uma parcela similar, 42,4%, e as instituições financeiras estrangeiras, 14%. Então, você tem 43% das públicas, 42% das privadas nacionais e 14% das estrangeiras, né? E a Natália observa que esse percentual, essa participação do crédito ofertado por instituições financeiras públicas cresceu, né? Então, se a gente pegar uma série de, 10 anos, a gente vai ver ou mais, 15 anos, vai ver um crescimento da participação das instituições financeiras públicas, depois uma redução delas e agora um novo crescimento. Naquele período de crescimento anterior, o crédito das instituições financeiras públicas chegou a ser superior a 50% do crédito total, né? Então, teve essa redução e agora um crescimento. Essas são as estatísticas que o Banco Central está divulgando. Eu não tenho muito comentário a fazer sobre por que essas instituições estão crescendo mais. Nós temos, digamos assim, uma situação, uma obviedade, assim, estão ofertando mais crédito do que as suas concorrentes, né? Isso pode acontecer tanto no mercado de crédito livre quanto no mercado, né, de crédito direcionado. O mercado de crédito direcionado, por exemplo, no caso das pessoas jurídicas, cresceu mais do que cresceu o crédito livre. O crédito livre, inclusive, se retraiu, né? Então, são esses os comentários, mas os números, né, que foram apresentados estão corretos, estão na tabela 26. Adriana. Obrigada, Fernando. Até o momento, sem perguntas. Aguardamos mais um pouco. Acho que podemos encerrar, Fernando. Claro, claro. Perfeito. Muito obrigado pela participação na coletiva de hoje, desses últimos 2 dias, né? Um intensivão de estatísticas aí desde quarta-feira. Muito obrigado a todos. Boa sexta-feira, bom fim de semana para todo mundo. Um abraço. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos e um bom dia. Até a próxima.